1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nessa noite, nós vamos refletir em alguns conselhos que Pedro, mais uma vez, ele vai dar para os cristãos. Ele vai dar aqui alguns conselhos muito importantes e relevantes para todo aquele que quer seguir a Cristo. Na verdade, o que Pedro vai mostrar aqui são atitudes que um cristão deve ter, a maneira como ele deve andar. Como eu já tenho ensinado aqui muitas vezes, o cristão ele não vive de qualquer maneira. Deus ele estabeleceu para nós uma maneira como ele deseja que a gente viva. E todo aquele que é cristão verdadeiro, ele não anda de qualquer jeito. Ele anda conforme a vontade do seu Senhor. Então o que Pedro está falando aqui para a igreja é a vontade de Jesus para a igreja. Como a igreja deve andar. Então é o momento da gente refletir se a gente está andando dessa maneira. Se a gente está agradando a Deus ou não. Porque não basta a gente dizer que é cristão. Nós precisamos ser cristãos de verdade na nossa prática de vida, na nossa caminhada. Até porque aqueles que serão salvos, que chegarão ao céu, que serão arrebatados quando Jesus vier para buscar a sua igreja, não são os que se denominam cristãos, mas os que realmente vivem como cristãos, que seguem os ensinamentos do seu Senhor, que têm prazer em agradar o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Então é por isso que Pedro dá esses conselhos e é por isso que a gente vai meditar neles, para que a gente possa compreender como a gente deve andar na presença de Deus para agradar o Senhor. Então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui a partir da parte B do versículo 5. Ele diz assim, no finalzinho do versículo 5: Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Veja só, eu vou repetir aqui mais uma vez, ele diz assim, cingi-vos todos de humildade. O que é cingir-vos? É vestir-vos, se vistam de humildade. O apóstolo Pedro aqui está falando da humildade como sendo uma roupa que o cristão deve vestir. Ou seja, é algo que deve fazer parte da vida dele. Quando ele diz cingir-vos de humildade, ele está dizendo, se vistam de humildade, que a humildade seja uma coisa que faça parte da vida de vocês. Vocês têm que ser pessoas humildes, não soberbos, como ele fala mais adiante. Quando nós lemos essas palavras aqui de Pedro, a gente se lembra automaticamente do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 5, Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Que quem vai entrar no reino dos céus são os que são humildes de espírito. Toda pessoa que é verdadeiramente humilde de espírito vai entrar no reino dos céus. Então a gente vê que não é qualquer pessoa que entra no reino dos céus. Existem características que marcam a vida daqueles que são cidadãos dos céus. E uma dessas características é a humildade. Jesus pregou isso e Pedro com certeza nunca esqueceu disso que Jesus falou. Por isso que Pedro falou, cingi-vos todos de humildade. Mas enfim, o que é humildade? O que é ser humilde? Será que ser humilde é ser pobre? É ser alguém que anda com as roupas tudo rasgadas, que não tem dinheiro? Alguém que não sabe falar muito bem, que fala errado? Será que ser humilde é isso? Ser simples? Ser alguém que não tem muito conhecimento? Ser alguém pobre? Não, não é isso. Geralmente as pessoas pensam que isso é ser humilde. Ser humilde, na verdade, é uma característica, é algo
que está no seu coração, é algo que faz parte do caráter. Ser humilde é você se colocar sempre como alguém que serve as outras pessoas. A humildade é o contrário da soberba, é o contrário do orgulho. Como é que é uma pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa é aquela que acha que está acima dos outros, que é mais importante do que os outros, que todos têm que servi-la, têm que obedecer a ela, têm que de alguma maneira respeitá-la, tem que fazer algo sempre por ela, tem que admirá-la. É alguém que quer estar acima dos outros. Isso é a pessoa orgulhosa, aquele que é cheio de orgulho. Ele sempre quer se colocar por cima. Ele quer estar numa posição de poder, de exaltação, acima das outras pessoas. Ele quer mandar, ele quer reinar. Isso é o orgulhoso. Ele não se submete a ninguém. Ele não está preocupado em ajudar ninguém, em servir ninguém, em obedecer a nada. Ele é altivo, ele acha que é independente, que ele não precisa de nada nem de ninguém, inclusive de Deus. O humilde é o contrário disso. O humilde é uma pessoa que ele não se acha mais importante do que os outros. Ele sabe que ele tem valor diante de Deus, que ele é um ser humano valioso, mas ele não se coloca como superior aos outros. Pelo contrário, o humilde, ele se coloca como servo, como alguém que está disposto a servir os outros, a ajudar as outras pessoas, a se prontificar a ser alguém que vai estar ali para ajudar, seja financeiramente, ou com um conselho, com uma palavra, ou orando, servindo de alguma maneira, com os seus bens ou com os seus talentos, com os seus dons, com o seu tempo. De alguma maneira, ele se deixa ser usado por Deus para servir as outras pessoas. Essa é a característica daquele que é humilde. É alguém que se coloca como servo. Ele se coloca como alguém que está sempre pronto a ajudar e a servir. E o humilde aprende isso com quem? Com Jesus. Se a gente olhar como Jesus andou nessa terra, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele mesmo disse que se fez servo. Nós conhecemos aquele episódio em que Jesus pegou até uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos, para mostrar que ele veio para servir. Ele, mesmo sendo Senhor, se colocou como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se você olha a vida de Jesus foi uma vida de humildade. É por isso que ele disse assim lá em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele mesmo disse que ele era humilde. Ele era humilde porque ele servia. Se a gente olhar a vida de Jesus nas Escrituras, nós vamos ver que desde quando a Bíblia relata sobre Jesus, nós encontramos Jesus servindo as pessoas. Jesus serviu as pessoas fazendo milagres para ajudá-las, resolvendo situações difíceis das suas vidas. Jesus serviu as pessoas alimentando elas, ensinando a palavra de Deus, aconselhando, orando a Deus por elas, intercedendo por elas, pregando a palavra, fazendo milagres, andando ali com as pessoas constantemente, ajudando elas nas suas necessidades. Jesus serviu sendo aberto para todos aqueles que chegavam a ele. Todo tipo de pessoa tinha acesso a Jesus. Leprosos, prostitutas, mendigos, cobradores de impostos, pessoas que eram considerados pecadores, rejeitados por todos, eles sempre encontravam Jesus de braços abertos para recebê-los, para ajudá-los, para orientá-los, para fazer algo por eles. Jesus viveu dessa maneira todos os dias da sua vida. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus praticamente viveu só para servir. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, ajudando as pessoas, curando os enfermos, fazendo milagres,
fazendo os cegos enxergarem, surdos ouvirem, servindo as pessoas e ensinando a palavra de Deus para que elas fossem salvas. A vida de Jesus se resumiu a isso. Então, quando Pedro diz, cingi-vos todos de humildade, ele está querendo dizer, em outras palavras, o quê? Sejam como Jesus. Sejam pessoas que servem os outros, que ajudam os outros, que se colocam à disposição, que se prontificam a ajudar. Porque, irmãos, isso é uma coisa que, infelizmente, tem sido esquecida por muita gente. A maioria das pessoas quer ser servida, quer ser ajudada, quer que alguém faça algo por elas. Muita gente quer ser honrada, muita gente quer estar em evidência, quer ter pessoas que lhe obedeçam, pessoas que ela possa mandar, pessoas que ela possa dar ordens, pessoas que estejam bajulando elas. Geralmente é isso que as pessoas querem, mas poucos querem servir. Infelizmente hoje, até mesmo nas igrejas, as pessoas que se dizem cristãs, geralmente o que elas mais querem nas igrejas é estar em evidência, é receber aplausos, é serem reconhecidas, é terem cargos para poder ficarem exaltadas e terem pessoas que vão bajulá-las e que vão obedecê-las e que vão ajudá-las de alguma maneira. Sendo que, na verdade, quando você recebe uma posição na obra de Deus, é para servir, é para ajudar. Mas, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se dizem até apóstolos, pastores, e você vê eles se colocam como reis, se colocam como pessoas que estão acima dos outros, onde querem que todo mundo esteja servindo eles e eles não servem ninguém. As pessoas dão seu dinheiro para manter uma vida luxuosa deles, para manter uma vida de ostentação, enquanto às vezes o povo está na miséria. Muitas vezes eles querem agir como estrelas, não falam nem com ninguém direito, não tratam nem as pessoas normalmente, não vão nem na casa de ninguém, porque eles só querem o glamour, só querem o status, a fama, o poder. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para servir. Você quer agradar a Deus? Se coloque como servo. Foi o que Jesus disse para os discípulos lá em João, capítulo, não, acho que foi o 15, quando ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Jesus falou dessa maneira para os discípulos: agora vocês vão e façam a mesma coisa. Ou seja, sirvam os outros. Você quer agradar a Deus? Ser um cristão? Vivam uma vida disposto a servir. Como é que eu vou servir, irmãos? Sirva do jeito que Deus lhe dê a oportunidade. Tem alguém necessitado? Você tem condições de ajudar? Ajude. Tem alguém precisando de uma palavra? Você pode dar uma palavra, um conselho? Dê uma palavra, um conselho. Tem alguém precisando de oração? Ore por aquela pessoa. Deus te deu dons, talentos. Use esses dons e talentos para ajudar as pessoas, para edificar a vida delas, para levar elas para mais perto de Deus. Deus te deu conhecimento, reparta com elas. Deus te deu amor, ame essas pessoas. Exerça misericórdia, exerça compaixão. Seja alguém pronto a ajudar, a servir, a aconselhar, a estar perto para o que a pessoa precisar. Mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, mas Deus vai estar vendo a tua vida como servo, como alguém disposto a ajudar os outros. Isso é ser humilde. Uma das características do cristão é ser uma pessoa humilde, que serve. Ele não se importa em estar em evidência. O que importa para ele é servir os outros, servir a Deus, ainda que ele não apareça, ainda que ninguém veja o que ele está fazendo. O que importa para ele é servir, é ajudar. Às vezes tem gente que faz um tipo de tarefa assim mais humilde numa igreja. E essas pessoas às vezes não são valorizadas. Por exemplo, quase ninguém valoriza o irmão que faz a faxina, o irmão que lava os banheiros, que limpa os bancos da igreja, o irmão que
que trabalha na intercessão, que está orando quando ninguém vê, essas pessoas geralmente não são valorizadas. Aquele que sai para evangelizar e que ninguém está vendo o que ele está fazendo, geralmente ninguém dá nada por essas pessoas. Mas é um serviço. E muita gente às vezes não quer fazer essas coisas porque acha que é uma humilhação. Na verdade, é uma humilhação, mas no sentido positivo, de você se colocar como servo. Não no sentido como as pessoas acham, de se rebaixar, de se colocar assim como alguém que está fazendo uma coisa que não deveria fazer. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, Jesus se humilhou. Aquela tarefa que Jesus fez de pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, não sei se vocês sabiam, mas só quem fazia aquilo eram escravos. Aquele que era o mais escravo dentro de uma casa era o que pegava a toalha para lavar os pés dos outros. E quando Jesus pegou a toalha para lavar os pés dos outros, ele estava querendo dizer o quê? Olha, eu estou me colocando como aquele que está na posição mais baixa. Eu estou me colocando como essa pessoa. E eu sou o Senhor de vocês. Então, se vocês querem me servir, sejam do mesmo jeito. Ajudem os outros. Não importa o quanto pareça humilde, mas sirva as pessoas. Continuando, ele diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, quando diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, essa palavra resiste, se você tiver a oportunidade algum dia de olhar no original grego, que é a língua em que a Bíblia foi escrita, esse resistir significa você se colocar armado contra alguém, se lançar armado contra uma pessoa, ou seja, é uma resistência no sentido militar, de você ir contra alguém armado, para fazer algo contra aquela pessoa. Então, quando diz porque Deus resiste aos soberbos, está querendo dizer exatamente o quê? Que a pessoa soberba, o que ela encontra da parte de Deus é resistência. Deus ele se levanta em juízo contra aquela pessoa, para condenar aquela pessoa. Porque, irmãos, Deus ele não tolera a soberba, o orgulho. Por que Deus não tolera a soberba, o orgulho? É a mesma coisa, sinônimo. Porque Deus é quem tem que ser exaltado sempre. Deus é quem é digno de toda exaltação, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus ele não pode admitir que uma pessoa queira se levantar para receber a honra, a glória e a exaltação que é devida a Deus. Nenhuma pessoa pode querer chamar a atenção para si, querer se colocar em evidência, querer se colocar como aquele que é mais importante, que tem que ser servido, que tem que todo mundo viver em função dele, de fazer as coisas por ele, porque ele é aquele que está mais importante e todo mundo é seu serviçal. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus ele rejeita quem age dessa maneira. Deus ele resiste a essas pessoas, ou seja, Deus vai contra quem é assim. Basta a gente ver o que aconteceu com Satanás. Qual foi o grande pecado de Satanás? Foi se levantar em orgulho diante de Deus. Satanás quis o lugar de Deus, ele quis se exaltar e quis ser chamado de Deus, quis se colocar como Deus. Por isso que Deus o abateu, por isso que Deus exerceu juízo contra ele e o condenou. E o lançou fora da sua presença para uma existência em trevas e debaixo de condenação. Porque Satanás se exaltou, quis se engrandecer e quis receber uma honra que só Deus poderia receber. Então toda vez que alguém age com orgulho, com soberba, ele está se colocando da mesma maneira como o diabo se colocou, querendo ter algo que não é dele, querendo uma posição que não é dele. O ser humano não foi chamado para se ensoberbecer, para se orgulhar. O ser humano foi chamado para viver em humildade, servindo a Deus e servindo as pessoas, servindo uns aos outros,
essa é a vontade de Deus para a igreja, que somos nós, é que a gente sirva uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente a gente vê às vezes nas igrejas o contrário. As pessoas não querem servir, querem ser servidas. As pessoas se colocam num pedestal de orgulho, querendo ser reverenciadas, querendo ser adoradas, querendo ser exaltadas. Isso é abominável diante de Deus. Por isso que diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ou seja, os humildes é quem recebem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus, as bênçãos de Deus, as bênçãos diárias de Deus, as bênçãos da salvação, as bênçãos espirituais, tudo aquilo que Deus tem para dar para as pessoas de bom, é a sua graça, é o seu favor, é o seu presente. A graça de Deus é derramada sobre os humildes. Os humildes alcançam graça de Deus, alcançam favor de Deus. Esses são verdadeiramente abençoados por Deus, recebem as bênçãos de Deus na sua vida. Mas quando Deus olha alguém orgulhoso, soberbo, que se coloca como mais importante, essa pessoa alcança de Deus condenação, juízo da parte de Deus, desprezo, rejeição da parte de Deus. Essa pessoa, geralmente, ela pode até alcançar o que ela quer aqui na terra. Nós vemos aqui na terra, nesse mundo, que geralmente os orgulhosos se sobressaem muitas vezes. Eles conseguem ter o que querem, conseguem ter o poder, conseguem ter dinheiro, conseguem ter fama, riquezas, ter tudo do bom e do melhor, e saem pisando em cima de todo mundo, humilhando as outras pessoas, tratando os outros mal, com injustiça. E geralmente aqueles que são servos de Deus são injustiçados, são humilhados, são desprezados, são ridicularizados. Mas isso nesse mundo. Porque se Deus não fizer justiça aqui, às vezes ele já faz aqui, mas se ele não fizer aqui, no dia do juízo, o que vai acontecer? Esses soberbos, eles vão ser abatidos e os humildes vão ser exaltados. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse certa vez, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Quem disse isso foi Jesus. Ou seja, se a gente tiver uma atitude de soberba, Deus mesmo vai se encarregar de derrubar a gente, de colocar a gente lá embaixo, num estado de condenação e desprezo. Mas se a gente se humilhar diante de Deus, se colocar como servo de Deus e dos outros, Deus mesmo vai nos pegar e nos colocar numa posição de exaltação, numa posição de honra, numa posição de glória. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. É assim que é o Evangelho. Você não busca a exaltação, mas Deus vai lhe colocar lá, justamente porque você não buscou. Você buscou servir, você buscou se entregar, você buscou ajudar, você se colocou em humildade diante de Deus. No final de tudo, Deus vai pegar você e vai te honrar, vai te elevar a uma posição de honra, Ele vai te dar uma coroa de glória. Você vai estar nos céus, na presença de Deus para sempre, habitando com Ele. Vai receber um novo corpo glorificado, vai ser abençoado por Deus, vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado, vai ceiar com Cristo na presença de Deus e vai estar com Ele para sempre. Você vai ser honrado, vai ser exaltado. Agora, o soberbo, no dia que ele chegar na presença de Deus no juízo, ele vai ser abatido, ele vai ser lançado fora para uma condenação eterna nas trevas. Então ele vai receber a sua recompensa aqui, mas ele vai passar toda a eternidade num estado de humilhação, de desonra, num estado de pequenez. Tudo aquilo que ele quis, ele vai perder, que é a exaltação. E ele vai ser humilhado. E aquele que é humilde, que não buscava a exaltação, é quem vai ser exaltado. É assim no reino de Deus. É assim que Deus faz. Por isso que a gente tem que buscar ser humilde. Versículo 6.
Aí ele conclui essa parte dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quando ele usa a palavra portanto, é porque ele está concluindo agora o raciocínio. Ele está dizendo, então, irmãos, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Deus ele está com a sua mão poderosa estendida no mundo. Ou seja, o que significa isso? Significa que Deus está agindo no mundo. A mão de Deus poderosa quer dizer que Deus está com a sua mão estendida para agir na vida das pessoas, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. E nós, qual é a nossa tarefa? Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se colocar como servo de Deus. Se colocar como alguém que depende de Deus, que confia em Deus. Isso é uma característica daquele que é humilde também. Aquele que é humilde é a pessoa que confia em Deus, que depende de Deus, que sabe que precisa de Deus, que sabe que sem Deus não é nada, que sabe que tudo que ela tem foi Deus que deu, que tudo que ela é por causa de Deus, que tudo que ela vai fazer é porque Deus vai dar a oportunidade dela fazer. Então ela sabe que sem Deus ela não é nada. Isso é a característica daquele que é humilde, daquele que se coloca debaixo da mão de Deus. Ele sabe que ele precisa de Deus todos os dias da sua vida, até para respirar. Se Deus tirar a respiração dele agora, ele morre. O humilde, ele sabe disso, então ele se humilha diante de Deus. Ele se coloca como servo de Deus, disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, a fazer o que Deus pedir para ele, a se colocar realmente como um servo. Um servo é alguém que está disposto a obedecer, a fazer a vontade do seu Senhor, seja ela qual for. É alguém que sabe que o seu Senhor é quem governa tudo e sabe o que é melhor para ele. Então ele se coloca com humildade diante de Deus para que Deus o abençoe, para que Deus o ajude, Deus o guie. Ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender, isso é muito importante. Nessa vida que a gente vive, Deus é o Senhor soberano que reina sobre todas as coisas. Se a gente não se colocar numa posição de humildade, em obediência a Deus e servi-lo, a gente vai estar em rebeldia. Porque o orgulhoso é aquele que nunca se submete a Deus. A pessoa orgulhosa é aquela que acha que não precisa de Deus para nada. É aquela pessoa que acha que o trabalho dele, tudo que ele tem, que ele consegue, é fruto do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência. Ele acha que não depende de Deus para nada. Mal sabe ele que se Deus quiser, ele não acorda nem amanhã para ir trabalhar, quanto mais ganhar o salário no fim do mês. Mal sabe ele que se Deus quiser, ele amanhece prostrado numa cama doente, nunca mais vai trabalhar na vida. Mas o orgulhoso acha que é ele que consegue tudo, que ele não precisa de Deus para nada, que ele sozinho faz tudo, que ele é que é inteligente, que ele que consegue as coisas. Ele não reconhece que é Deus que o abençoa, que é Deus quem dá as coisas. Ele não reconhece que ele precisa de Deus para ser salvo, que ele precisa de Deus para abençoar a sua vida. O orgulhoso, ele acha que ele pode andar independente, que ele pode viver sem Deus, que ele vai ser feliz sem Deus, que a vida dele vai muito bem sem Deus e sem Jesus. Isso é a pessoa orgulhosa. E o que vai acontecer, como eu disse para vocês? Ele diz assim, para que em tempo oportuno vos exalte. Aquele que se humilha, quando chegar o momento oportuno, ou seja, o momento certo, Deus vai exaltar essa pessoa. Mas o orgulhoso vai ser abatido. Então, nós temos que procurar viver em humildade, servindo a Deus e servindo as pessoas. Essa é a característica de um verdadeiro servo de Deus. Vamos seguir um pouco mais adiante. Versículo 7. Pedro dá mais um conselho para os cristãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele quem? Sobre Deus, sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade. Irmãos, o que Pedro está falando aqui para nós? Isso é muito importante, mas muito mesmo. Porque nós, muitas vezes, nós dizemos que seguimos a Deus, que somos cristãos, mas a gente não usufrui do que Deus tem para nós. Às vezes por ignorância, por não conhecer, às vezes por desobediência. Deus, ele deseja nos dar um alívio na vida. Jesus certa vez disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ou seja, Jesus nos convidou a pegar o nosso fardo, que são as nossas dores, nossas tristezas, angústias, mágoas, decepções, fraquezas, depressão, medos, dúvidas, tudo aquilo que traz peso para a sua alma. Imagine tudo aquilo que te faz mal, que te entristece, que te coloca para baixo, que faz a vida ficar difícil, que faz a caminhada ficar sofrida, difícil de andar, sabe? Todas aquelas dores e conflitos emocionais, tristezas e lutas e medos. Tudo isso Jesus nos convida a entregar a Ele. A gente só leva isso se a gente quiser. Esses fardos, esse peso pesado, só vai estar sobre o nosso ombro se a gente quiser. Deus, ele quer carregar isso por nós. Na verdade, Deus, ele quer tirar isso de nós e lançar fora. Porque não é a vontade de Deus que a gente viva essa vida, como muita gente tem vivido, de tristeza, de dor, cabisbaixo, vivendo uma vida derrotada, uma vida angustiada, preocupada, ansiosa, triste, com medo, com tanta coisa ruim sobre si. Isso não é a vontade de Deus para nós. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é todo tipo de preocupação que traz aflição na nossa vida. Ele quer que a gente lance isso e não é lançar para depois pegar de volta. É lançar de uma vez por todas. Deus quer que você pegue essa carga e lance sobre ele. Jogue sobre Jesus. Diga para ele assim, Jesus, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver essa vida desse jeito. Com tanta tristeza, ansiedade, preocupação e dor. Tira essa carga de mim. Tira isso dos meus ombros, Senhor. Leva isso da minha vida. E Deus, ele vai tirar. Deus, ele vai fazer você viver uma vida leve. Como uma pluma. Onde você vai poder viver uma vida com alegria, com paz, uma vida tranquila. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Você pode até ter problemas. Mas você vai ter força, você vai ter alívio, você vai ter consolo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter força. Porque Deus, ele vai tirar o peso e vai te dar a graça dele, a bênção dele, a ajuda dele. Você não precisa carregar essas coisas mais. Você não precisa. Lance sobre Cristo. Ele vai pegar esse peso e vai jogar fora e você vai viver uma vida leve. Uma vida mais tranquila. E ele continua dizendo assim, porque ele tem cuidado de vós. Veja que afirmação maravilhosa, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, Ele cuida de nós. Sabe, às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí para nós, que os problemas que a gente está passando é porque Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, agora Deus está longe, não ouve mais nossas orações, não está nem aí para o que a gente passa. É totalmente o contrário disso. Ele está dizendo aqui,
Deus cuida de vocês. Ainda que não pareça, mas Deus cuida de vocês. É isso que ele está dizendo. Deus tem cuidado conosco. O que significa ter cuidado conosco? Sabe como um pai que cuida de um filho? De suprir todas as necessidades do filho, de ajudar o filho a se dar bem na vida, de ajudar o filho a vencer as lutas. Um pai, ele se preocupa que o filho vá bem, ele procura suprir tudo aquilo que o filho precisa, tanto no sentido físico, como emocional, como espiritual. Um pai e uma mãe que criam os filhos verdadeiramente fazem isso. Deus é assim conosco, irmãos. Deus é um pai que cuida de nós como filhos, que nos leva no colo, que supre as nossas necessidades, que nos ajuda no que a gente precisa, que está sempre do nosso lado, disposto a nos ajudar. Infelizmente, o que acontece às vezes é que a gente vai para longe dele. A gente esquece ele, a gente deixa de buscá-lo, a gente deixa de estar na sua presença, deixa de usufruir do que ele tem para nós. Mas Deus, ele quer cuidar de nós, de cada uma das nossas necessidades em todos os sentidos. Então, se nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos, isso é libertador. Você não precisa mais viver preocupado e ansioso. Porque toda vez que a preocupação quiser chegar, você vai pensar assim: por que eu vou me preocupar? Deus cuida de mim. Deus cuida da minha vida. E Deus tem todo o poder de fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, de mudar qualquer situação, de conceder qualquer coisa, de tirar qualquer sofrimento. Se nós temos um Deus que é todo poderoso, que controla tudo na vida, que tem poder de fazer qualquer coisa, que motivo nós temos para nos preocupar com qualquer coisa que seja, irmãos? Nós não temos motivo nenhum. Às vezes a gente se preocupa porque a gente não vive isso na vida. A gente age como se o nosso Deus fosse um Deus pequeno, fraco, que não tem poder de fazer nada. Como se a gente estivesse à mercê da vida, do sofrimento, dos outros, e como se Deus não pudesse fazer nada. Não, irmãos, Deus é poderoso para cuidar de nós. E ainda que alguma coisa de sofrimento venha chegar na nossa vida, ainda assim, pode ter certeza, mesmo no meio do sofrimento, Deus vai estar cuidando de você. Ele vai te ajudar a passar pelo sofrimento, a passar pela dor, a seguir adiante e vencer essa luta. Essa luta não vai te destruir, não vai te derrubar, porque se Deus está contigo, você vai conseguir vencer isso. Ele vai te dar toda a força necessária para você seguir além. Então lance sobre Ele todas as preocupações, medos, dúvidas, ansiedades e deixe Ele cuidar de você. Você vai ver como Ele vai cuidar, como tudo vai dar certo. E você vai viver uma vida mais leve, mais tranquila, com mais alegria, com mais felicidade, com mais paz no coração. Sabe, a paz que Deus quer nos dar não é ausência de sofrimento. A paz que Deus quer nos dar é aquela sensação de segurança, de certeza que tudo vai dar certo, apesar das lutas e das dificuldades. Vamos continuando para a gente encerrar aqui no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse conselho aqui também é muito importante, irmãos. Veja só, ele está dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. O que é que significa isso? Nós precisamos viver uma vida de atenção, de vigilância espiritual. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é o contrário da pessoa que é embriagada. Embriagada é aquela pessoa que não tem consciência do que faz, do que acontece ao seu redor. Ele está vivendo assim, meio que cego, meio que atordoado. O sóbrio é aquele que tem consciência de quem ele é, de quem Deus é, do seu inimigo, que é o diabo, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele é sóbrio, ele está atento, ele está vigilante.
ele está vivendo uma vida de atenção a tudo que acontece ao seu redor. Esse é aquele que é sóbrio e que é vigilante. Irmãos, por que a gente precisa viver assim? Ele vai dar o porquê aqui, ó. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o diabo é o nosso adversário. Ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, mas ele não está totalmente destruído ainda. Tem muita gente que subestima o diabo. Acha que o diabo, por ser alguém que já foi vencido, ele não tem poder de fazer nada. Mas não é bem assim. O diabo, ele tem poder. Claro que ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não é mais poderoso do que Jesus. Mas ele tem um poder limitado, mas tem. Ele é nosso inimigo. O diabo, ele odeia os cristãos com todas as suas forças. Sabe, o diabo, ele tem ódio de nós. A vontade dele é nos destruir. É acabar conosco. É acabar com a nossa vida. Principalmente quem é cristão. Porque quem não é cristão ainda está sob o domínio dele. Está sendo escravizado por ele. Como diz lá em Efésios capítulo 2. Está sob o domínio do príncipe da potestade do ar. O diabo, ele domina a vida daquele que não é cristão. Leva ele a viver uma vida de escravidão, em trevas. Leva ele a cair no pecado, a se distanciar de Deus. O diabo age para destruir a vida daquela pessoa mais e mais. E consegue, porque ela não anda com Deus. Não tem Jesus na sua vida. Então o diabo, ele reina na vida de quem não é cristão. E ele vem para destruir mesmo. Em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual. Ele vai fazer o possível para destruir a vida da pessoa. E quem não é cristão vive sob o domínio dele. E quem é cristão, o que acontece? O cristão, ele foi resgatado do império das trevas. Jesus foi lá e tirou aquela pessoa da escravidão, das mãos do diabo. E o que você acha? Você acha que o diabo ficou feliz com isso? O diabo ficou com ódio porque isso aconteceu. Porque você era escravo dele. E Jesus veio e tirou você das mãos dele. A maior vontade que ele tem com relação à sua vida é te levar de volta ao domínio dele. É te destruir. É acabar com a sua vida. De todas as maneiras que ele puder. Desde quando você acorda de manhã, o diabo ele já está planejando como ele pode fazer para te destruir, para acabar com a sua vida. Isso é uma coisa tão séria, mas às vezes a gente não atenta para isso, porque como a gente não vê o diabo, a gente não se dá conta dessa realidade espiritual que nos rodeia. Mas é justamente isso que Pedro está falando para os irmãos. Meus irmãos, o diabo está ao derredor de vocês. A gente não vê, mas por onde a gente vai, o diabo e os seus demônios, eles estão ao nosso derredor, nos circundando, tentando de alguma maneira ver uma brecha de como ele pode entrar para nos destruir. Ele sabe que ele não tem acesso às nossas vidas, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nós estamos guardados por Deus. Mas o que ele espera? Ele espera um vacilo nosso. Ele espera uma falta de vigilância, uma falta de atenção. É por isso que Pedro disse, sejam sóbrios e vigilantes. Prestem atenção na vida de vocês. Porque o diabo ele espera apenas uma oportunidade. Um momento em que ele vai poder atacar. Irmãos, nós não podemos desprezar o diabo. É isso que Pedro está querendo dizer para a igreja. Quando ele compara o diabo com um leão que ruge, ele está querendo mostrar o quê? Se você observar como é um leão quando ele vai pegar a sua presa, ele fica rodeando. Ele nem dá menção de que vai atacar, ele fica rodeando, andando, observando. Se você assistir aqueles documentários sobre animais, você vai ver. Ele fica observando a presa, ele fica rodeando.
E os animais ficam todos assustados, porque eles sabem que o leão está procurando a oportunidade para atacar. E ele fica ali rodeando, observando. Na hora que ele percebe algum animal que está mais fraco, que está mais debilitado, que ele vê que ele pode atacar e ter sucesso naquele ataque, ele vai de repente, de uma vez, ele dá um salto, ele corre e avança naquele animal para poder derrubá-lo e arrastar ele para longe, para poder ele vir a ser a sua refeição. É assim que o leão age. E o diabo, ele é como um leão que ruge, ou seja, como um leão feroz. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que depois que o diabo foi lançado do céu, na ocasião da ressurreição de Cristo, diz assim a palavra de Deus: ai do mundo, porque o diabo foi lançado até vós. E ele foi lançado e ele está furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. E ele veio furioso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo e ele quer tragar a nossa vida. Ele quer nos levar para longe de Deus. Então o que acontece? O diabo ele está andando ao nosso redor. Ele está observando a sua vida, ele está observando a minha vida. Ele conhece a gente, às vezes, melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossas fraquezas, ele conhece quem nós somos, ele sabe onde ele pode nos atacar. Às vezes ele sabe que ele não pode te atacar, por exemplo, na área de um vício de drogas, mas ele sabe que ele pode te atacar na área da prostituição, ou na área da mentira, na área do engano, na área do roubo, da corrupção, da desonestidade, na avareza, na área da frieza espiritual. O diabo ele estuda as nossas vidas para poder olhar quais são as nossas fraquezas, para quando for no momento oportuno ele atacar. E quando ele ataca para destruir, para acabar com a nossa vida, para nos levar para longe de Deus. Pedro ele não fala isso aqui para a gente agora viver com medo do diabo. Não, ele não está falando por isso. Agora eu vou viver com medo do diabo, o diabo pode me destruir, vai acabar com a minha vida. Não, não é para a gente viver com medo do diabo. É para a gente viver em atenção, em vigilância. Então como é que se vive em vigilância? Observe a sua vida, como você está andando. Veja se você está agradando a Deus. Veja se você está andando como Deus quer que você ande. Veja se você está cultivando uma vida de devoção, uma vida de piedade, de oração, de leitura bíblica, servindo a Deus, andando em obediência à sua palavra, procurando viver em santidade, procurando agradar o Senhor. Observe, olhe para você mesmo como é que você está. Veja quais são as tuas fraquezas. Veja onde é que você está pecando para você se arrepender, para você mudar, para você poder ser diferente. Porque nas tuas fraquezas é que o diabo vai procurar atacar para te destruir. Irmão, se a gente não prestar atenção nisso, nós podemos vir a cair. E uma queda é algo muito perigoso. Porque se o diabo nos levar a cair, como é que ele nos leva a cair? Nos levando a pecar. Nos levando a viver uma vida de desobediência, uma vida distante de Deus. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Se ele conseguir fazer isso, você pode se levantar, se reerguer e continuar. Mas às vezes tem gente que não consegue, que cai, fica prostrado e vai ficando cada vez pior. E o diabo vai destruindo cada vez mais. Então, nós não temos que pensar assim, se eu cair eu me levanto. Não, nós temos que evitar de cair, porque quando você cai, para levantar é mais difícil. É melhor você evitar a queda. Você tem que tentar permanecer firme na presença de Deus. Como ele diz no versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Como é que eu luto contra o diabo? Às vezes as pessoas pensam que para lutar contra o diabo é dizendo assim, está queimado, está repreendido, sai Satanás, eu te repreendo. As pessoas acham que isso é fazer guerra espiritual.
resistir ao diabo é como ele diz aqui, resistir-lhe firmes na fé. Resistir ao diabo, ou seja, combater contra ele, é você ficar firme na fé. Ou seja, andar conforme a vontade de Deus, em obediência. Uma vida de santidade. Porque quando você está firme na fé, o diabo vem contra você, mas é como se ele batesse numa parede de concreto. Ele vem, mas volta. Ele não consegue penetrar, porque você está firme na fé. Agora, se ele vem contra você, encontra um ponto de fraqueza, ele vem e entra. Então, a verdadeira guerra espiritual é você andar em santidade. É você estar na presença de Deus, firme, buscando a Deus em consagração. Quando você está assim, o diabo não consegue vir contra você. Ele vem, mas volta. Porque você resiste a ele, você combate contra ele e ele vai embora. Se você não estiver firme na fé, se você estiver vivendo em pecado, em desobediência, você pode passar o dia todo repreendendo ele, dizendo: eu te repreendo, Satanás, está queimado, vai embora, sai da minha vida. Ele não vai nem ligar para isso, porque você vai estar dando espaço para ele entrar. Você vai estar dando espaço para ele vir e destruir se você estiver vivendo em pecado, se você estiver vivendo longe de Deus. Ele não vai nem ligar se você vai estar repreendendo ele. Porque o que afasta o diabo é quando nós estamos andando com Deus. Porque Deus, ele permanece conosco e nos protege. Agora, se a gente se afastar de Deus, o diabo alcança lugar para vir contra nós. Então nós devemos resistir a ele, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o que ele finaliza dizendo aqui? A igreja é uma igreja que sofre. Geralmente os cristãos estão sofrendo pelo mundo todo. Nós vamos ter aflições na nossa vida. Mas se a gente tiver as atitudes corretas, nós vamos ter vitória. É isso que Pedro está tentando ensinar para a igreja. Olha, vocês vão ter sofrimentos. Toda a igreja no mundo está sofrendo. Mas se vocês permanecerem vivendo em humildade, lançando as suas ansiedades sobre Deus, resistindo ao diabo firme na fé, vocês vão conseguir permanecer firmes até o fim. É isso que Pedro está querendo dizer. Então que a gente possa tentar praticar isso na nossa vida, viver dessa maneira, porque eu tenho certeza, irmãos, que se a gente praticar isso, a gente vai viver verdadeiramente uma vida mais feliz, uma vida mais abundante e uma vida como um cristão de verdade, que agrada a Deus e que anda nos caminhos do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.